Olá, pessoal! Sempre na sexta-feira, no nosso canal Química Dominada, nós publicamos um assunto de interesse da química. E desde a semana passada, nós estamos falando das 10 maiores descobertas da química. Eu me chamo Amilcar Pessoa, sou professor de química há mais de 30 anos e nós vamos hoje para a parte 2, aonde nós falaremos sobre a teoria atômica de Dalton. Uma proposta feita para entender a composição da matéria no início do século XIX. Já peço que você se inscreva no nosso canal, dá aquele like, aciona as notificações, tem um sininho, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Sempre que você curte, o algoritmo do YouTube entende que esse é um conteúdo relevante para outras pessoas. Então, ajuda a divulgar cada vez mais o nosso trabalho, beleza? Então, a gente começa perguntando quem foi John Dalton, né? Dalton foi um físico e químico britânico que nasceu no século XVIII e que no final do século XVIII já trazia para a química uma série de contribuições. Olha que interessante, Dalton começa a ensinar numa escola de um primo seu com 15 anos de idade. Ainda uma adolescente, e já se percebia o seu gosto pela física e o seu gosto pela química, além de ter uma visão muito aguçada para questões meteorológicas. Olha que legal. Foi Dalton que, percebendo uma dificuldade na distinção das cores, ele faz registros na época, finalzinho do século XVIII, e depois descobre-se que essa anomalia causa uma inversão das cores verde e vermelha. E, em homenagem a Dalton, essa anomalia é chamada de daltonismo. Você sabia disso? É Dalton também que enuncia uma lei muito útil para misturas de gases, com uma vasta aplicabilidade, chamada Lei das Pressões Parciais de Dalton. Ele, 2 anos depois, já no século XIX, aproveitando os estudos de Lavoisier e de Proust, enuncia a lei das proporções múltiplas, provando que, se você utiliza quantidades proporcionais dos reagentes, a reação se mantém completa. E a cereja do bolo do trabalho de Dalton se dá em 1808, quando ele publica o seu primeiro livro, falando sobre a teoria atômica. Este livro é um divisor de águas na compreensão da matéria. Veja que Dalton, dentro do seu livro, ele faz um trabalho, pessoal, minucioso, primoroso. Nessa época, conhecia-se aproximadamente 30 elementos. Hoje nós sabemos que a tabela periódica tem 118 elementos. Quer dizer, praticamente um quarto da tabela era conhecida na época. E dentro desse trabalho, desse livro de Dalton, ele publica
as massas dos elementos. Ele, a partir de reações químicas, já consegue detectar a relação de proporção entre as massas, por exemplo, do hidrogênio e do oxigênio. É ele que descobre que o oxigênio é 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Incrível isso, né? É o Dalton que cria uma simbologia para os átomos e para os compostos formados por estes átomos. Olha que trabalho absolutamente maravilhoso. E dentro desse livro de 1808, existe um capítulo em que Dalton fala sobre átomos. Aqui nós temos que criar um paralelo importante e um dado histórico, né? A primeira vez que se fala sobre átomos é na Grécia, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, através do Demócrito e do Leucipo. Nós sabemos que ao longo da história, a ideia de átomo foi sempre muito contestada. Era sempre uma ideia aceita pela minoria científica e pela minoria filosófica. Então a ideia de átomo, ela ficou meio que adormecida por quase 2000 anos. Só a partir do final do século XVIII, início do século XIX, que cientistas já começam a aceitar a possibilidade da matéria ser constituída de átomos. E Dalton, por ser um cientista muito conceituado, extremamente respeitado, com uma série de contribuições para a física, para a química, para a meteorologia, para a biologia, é ele que trata desse assunto de átomo de uma maneira muito mais concreta. É ele que, dentro do seu livro, afirma categoricamente que toda a matéria é formada de átomos. E que estes átomos são esferas maciças, indivisíveis. Veja que interessante. Num olhar de hoje, Dalton teria errado em 100%. Porque nós sabemos que os átomos não são esferas, nem tampouco são maciças, nem tampouco são indivisíveis. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que você é capaz de dividir um átomo através de um processo de fissão nuclear. Partículas podem ser quebradas em outras menores. Mas para a época, isso foi de um avanço absurdo. Porque mesmo errando, é ele que dá o pontapé inicial. E isso a gente não pode retirar de Dalton. A coragem de escrever algo sobre um tópico que foi contestado ao longo de 2 milênios. E ele não só diz que os átomos são esferas, mas afirma que elementos diferentes vão ter átomos com tamanhos esféricos diferentes. Que se você combinar átomos, você produz compostos. Que numa reação química, o que ocorre é um rearranjo dos átomos. E veja que mesmo que o modelo de Dalton, primeiro modelo atômico, né, conhecido como modelo bola de bilhar, mesmo que ele tenha, aos olhos de hoje, errado 100%, mas ele foi de extrema importância. Até hoje, quando a gente vai representar um átomo ou vai estudar uma molécula, a gente vê que os átomos estão representados por esferas de cores diferentes.
Então, como o trabalho de Dalton foi incrível, foi um trabalho que mudou a visão sobre a composição da matéria. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, segue o nosso canal Química Dominada. E na próxima sexta-feira, nós vamos para a parte 3, falando de uma descoberta absolutamente incrível, que foi a da tabela periódica. Não perde o próximo vídeo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.